Fala, Medicine, tudo bem com vocês, gente? Tudo bom? Olha só, vocês estão vendo a seriedade do nosso trabalho, né? E acredito aí que vocês nem esperavam tanto assim, né? Quando a gente fala em Unifimes, em Unirv, em Univangélica, a maioria das escolas, a maioria dos professores não dão a moral devida, né? Então, essa maratona nossa aí é só para te mostrar o que é a nossa devoção a vocês, né? E assim, para que o nosso trabalho perpetue para os outros semestres, e a gente vai fazer isso cada vez, né, com mais maestria, com mais expertise na área, né, nessas provas em particular. E aí é o seguinte, ó, hoje eu estou te mandando, gente, hoje, quinta-feira, né, eu estou te mandando uma lista com questões evangélica resolvidas, certo? Qualquer coisa que você vê ali, né, porque formatar isso aí não é fácil, tá? Essa formatação tudo aí foi o John que preparou para vocês, então é simplesmente resolvida, tá? E qualquer dúvida me procura, então são temas variados, né? E aí, à medida que você vai sentindo necessidade, a gente, na próxima aula, pode resolver algumas questões aqui. Certo? Beleza? Ok, hoje o tema é geometria molecular, tá? É um tema que aparece nessas provas, tem uma recorrência boa, e geometria é uma parte fundamental para você reconhecer se a molécula é polar ou apolar, e forças intermoleculares. Entende? Por exemplo, se eu definir a geometria e logo depois eu defino a polaridade, eu já consigo definir a força intermolecular predominante. Entendeu? Por exemplo, eu defini uma molécula tetraédrica. Tetraédrica, e eu percebi que ela é apolar. Metano, tetraédrico, CH4, né? Apolar. Força intermolecular de polo induzido. Tá? Vamos de novo. SO2. SO2 é uma molécula angular. É uma molécula angular polar. Polar de polo permanente. Água, molécula angular. Molécula, substância polar. Força intermolecular, ligação de hidrogênio. Entende? Então, tudo depende da geometria da molécula. Se você não reconhece ela, vai travar muito. Tá? Então, assim, ó, compartilhar com você aqui a geometria molecular. E aí, vamos conversar um pouquinho a respeito. Nós não precisa ter trauma disso aqui. A maioria das vezes não vai aparecer aquelas geometrias muito malucas, tá? Não tende a aparecer essas. Vem comigo, tá? Vem comigo aqui, ó. E aí é o lance de geometria, você ter uma noção de ligações, né, gente? Por quê? Porque quando a gente fala em geometria, a gente fala em ligação covalente. Como que, vamos lá, eu sei que a ligação é simples, eu sei que ela é dupla, eu sei que ela é tripla, beleza. Mas como que esses átomos, né, na molécula, eles se organizam, eles se arranjam ali em torno de um central, né? A gente vai ter um elemento central que ele vai dirigir muito, né, essas repulsões, entende? Porque você tem muitos elétrons, você tem muitas nuvens eletrônicas aqui, né? Então você tem muita repulsão para ser equilibrada. Então a geometria seria o quê? A organização, o arranjo de maior estabilidade que aquela molécula poderia alcançar. Isso é muitíssimo relevante na repulsão, na melhoria da estabilidade da substância. Beleza? Ok? Se isso aqui estiver fazendo muito sentido para você, gente, em algum momento, se você achar legal, eu acho legal, tá? Você fazer um print aqui e fazer uma citação da Medicine no seu Instagram, né? Cita lá o John, cita lá o João Macedo, cita lá o Stuart, tá? Para a gente, né, repostar isso, tá? Então, para mim, isso tem muito significado,
tá? Então, assim, você está procurando retribuir um pouco, né, do que a gente está fazendo aqui para você e eu adoro isso, tá? O John é carente, o John é carente. Vamos lá. Então, quando a gente fala em geometria molecular, a gente está falando de um arranjo, né? Então, você tem uma bolinha no centro e você tem bolinhas nas extremidades. Bolinhas são átomos, né? Aí, essas extremidades, elas formarão figuras geométricas, podendo ser planas, podendo ser espaciais. Vai depender do quê? Da molécula em estudo, né? Esse arranjo plano espacial é para melhorar a estabilidade, a organização da molécula, tá? Então, a teoria mais estudada aqui, gente, é chamada de teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Lembra que as ligações, segundo Lewis, elas são feitas utilizando a valência. Entendeu? Então, se eu utilizando a valência, eu preciso ali averiguar quais são os elétrons que serão realmente utilizados para ligar e quais são os elétrons que não serão compartilhados. Porque esses pares compartilhados e os não compartilhados, eles interferem no arranjo final, entende? No sentido de uma nuvem repelir a outra, tá? Olha que massa. Toda vez que você for estudar geometria, você vai ter que ficar muito de olho no elemento central. Eu vou falar o tempo todo, o John aqui vai falar elemento central, elemento central. O que tem no central? Todo mundo ali é ligante ou tem elétron ali que não está ligando, que não é compartilhado? Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Então, o central, ele dirige a molécula. Né? Ele vai te dar toda uma orientação ali. Então, a geometria, ela depende do central, ela depende desse elemento que você vai colocar como elemento central, e ela depende tanto desse central que eu preciso avaliar ali da presença ou ausência de elétrons não ligantes. Eu vou olhar para esse central e vou averiguar assim, ó, será que todos os elétrons ele usa para ligar ou tem elétrons que não ligam? Entendeu? Então, eu preciso ter essa noção. Então, por isso que eu te falei, quem não tem muito domínio de ligação covalente, compartilhar um par, dois pares, três pares, teoria do octeto, tem dificuldade em geometria molecular. Aqui, vamos começar simplesinho. Molécula diatômica, molécula com dois átomos, podendo ser simples, substância simples, podendo ser composta, substância composta, tá? Mas com dois átomos. Necessariamente, gente, vamos lá, o hidrogênio. O hidrogênio, ele vai compartilhar ali, né? Esse compartilhamento, essa molécula aqui é um compartilhamento bem igual mesmo, né? Porque os átomos são do mesmo elemento, entendeu? Então, vai ser um compartilhamento igual, a molécula é apolar, mas o que interessa aqui para a gente é avaliar a geometria, né? Estruturalmente, você só tem ali, né, dois átomos, então necessariamente eles são colineares, né? Eles pertencem a uma mesma reta. Então toda molécula diatômica, ela é uma molécula linear. Agora, estou falando de, né? Agora, quando a gente vai para as moléculas triatômicas, aí você percebeu que já a presença de um central, nós já teremos a presença de um central. Se a molécula tiver 3 átomos, você já vai ter que analisar esse central no sentido de tem par não ligante nele ou não tem. Entende? Aqui já entra essa questão. Então, no primeiro momento, gente, não preocupa com a geometria, não preocupa. Preocupa com representar os tracinhos e os eventuais elétrons não ligantes do central. E isso é fundamental que você tenha essa consciência, né? Quando você pega o gás carbônico, a representação, né, a forma estrutural do gás carbônico, ainda sem preocupar com geometria, ela é assim, não é? Olha lá. Mais um compartilhamento. Vamos lá? Você percebe que no caso do gás carbônico, até esse aqui, deixa eu arrumar aqui direitinho.
Aqui as bolinhas, ó. Você percebe por esse desenho que são duas ligações duplas ao redor do carbono. É ou não é? Duas duplas ao redor do carbono. Ó, então, todos os elétrons presentes ali estão ligando, tá? Não tem par não ligante, não tem par não compartilhado. Então, nesse caso, né, estruturalmente, isso são duas duplas, né? Duas duplas diametralmente opostas, porque uma nuvem repele a outra. Entende? Então, essa nuvem, elas se repelem. Então, o que a gente vai ter que fazer aí? A gente vai ter que estabelecer que, nesse contexto, o ângulo entre essas nuvens é de 180 graus. Massa? Tranquilaço? Ó, com elétrons não ligantes. Então, nesse primeiro exemplo, os elétrons eram ligantes. Agora vamos para a água. A água, o O fica como elemento central, você tem os hidrogênios periféricos, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai inserir os elétrons, né? Os elétrons do oxigênio, os elétrons do hidrogênio, e você vai perceber que, olha só, ainda não mostrando o desenho final, mas mostrando esse aqui, você percebeu que tem pares presentes no oxigênio, né? Isso a gente pode até brincar um pouquinho aqui, ó. Você tem pares não ligantes, pares não compartilhados no central. Então, gente, esses pares não ligantes, esses pares não compartilhados, estou até procurando um pincel aqui, ó. Olha só, o que vai acontecer? As ligações que deveriam, as nuvens, né, que deveriam ficar assim, ó, se não tivesse par de elétron, né, não ligante, com o par não ligante, acontece isso aqui, ó. Acontece isso aqui, ó. Entendeu? Então, o que era para ser linear agora é angular. Entendeu? Rapidinho aqui, gente. Vamos lá. Fala, Gutinho. Eu queria comer uma banana. Agora nós vamos almoçar. Tá? Não, vamos almoçar. Agora o papai já está descendo para a gente almoçar, meu amor. Combinado? Mamãe já chegou? Não. Tá, então vamos lá, tá? Conta até 10, nós já vamos lá. Não quero contar. Papai já vai descer. Fecha a porta. Olha só, galera. Beleza aí, né? Vamos dar continuidade aqui, ó. Tive que parar um pouquinho aqui por causa que meu filho veio aqui no quarto. A gente estava na água, né, discutindo um pouco a respeito dessa molécula de água aqui, ó, tão importante para o nosso trabalho aqui. E aí, o que a gente vai ter que avaliar aqui, ó? A gente tem que avaliar que, ao sobrar par de elétron, essa molécula ela sofre esse tipo de inclinação, tá? E isso é o que a gente chama de molécula angular. O ângulo agora, gente, ele já não é mais de 180, tá? Esse ângulo ele já não é mais 180, ele vai assumir aí um ângulo de... no caso da água, você vai ter um ângulo aí de 105 graus, mais ou menos, 104,5. Quando eu falo ângulo, eu estou falando desse ângulo aqui de baixo, ó. Entendeu? Ele é menor que 180, porque os pares não ligantes, eles ficarão mais ou menos nessa região aqui, ó, né, no espaço, vamos dizer assim, né? Ó, organização espacial aqui. Então, eles geram uma repulsão muito grande com as nuvens, tá? Então, você tem, sim, essa inclinação aí. Ok? Beleza? E aí, o que isso gera, né? Isso gera uma inclinação, certo? E essa inclinação é o que a gente chama de molécula angular. Tá um ângulo aí bem próximo de 105 graus, tá? Agora, então vamos lá. Com a molécula com 3 átomos, se o central não sobrar, é reto. Se sobrar, inclina, tá? Agora, quando você vai para uma molécula com 4 átomos,
com 4 átomos. Ele te deu aqui alguns exemplos de moléculas com 4 átomos. Você também vai ter que ficar preocupado com essa questão de sobrar par de elétrons, tá? Porque, olha só, o que você vai ter aqui? Vamos pegar aqui o BH3. Gente, o boro, ele é um elemento que estabiliza com 6 elétrons, tá? Ele não segue a regra do octeto, geralmente. Ele tem uma estabilização com 6 elétrons. Então, o que vai rolar? Vai rolar o seguinte, o boro, ele vai fazer uma ligação com um H, uma com o outro e uma com o outro. Entendeu? Então, se você desenhasse de forma, né, só estrutural mesmo, o que vai acontecer? O boro ficaria aí no centro, né, só que seria no centro do quê? Gente, como são 3 nuvens, essas nuvens, elas se organizam no formato de um triângulo, onde é plano, ó, é uma figura plana, um triângulo, e os vértices, eles estão nas os hidrogênios estão, ó, nas extremidades nos vértices desse triângulo equilátero, entendeu? Olha lá, ó, é uma geometria trigonal plana. O ângulo entre essas nuvens que repelem entre si, o ângulo máximo entre elas é de 120 graus. Então, quando nós temos 4 átomos, sendo que no central não sobra par eletrônico, esse ângulo de ligação, né, esse ângulo na geometria é de 120 graus. Tá, agora, e se sobrar, John? Aí, gente, você vai para o caso da amônia. A amônia, ela assume uma figura espacial. Então, é a primeira vez que eu estou falando de uma geometria espacial, tá? O que vai acontecer? No caso da amônia, vai sobrar par de elétron. Entende? Para formar um triângulo plano, um triângulo trigonal plano, não pode sobrar par. Agora, aqui, olha o nitrogênio. O nitrogênio ele tem 5 elétrons. Então, ele usa um para ligar com H, outro. Usou 3 para ligar com os Hs. E sobra um par. Entende? Então, se sobra um par, o que vai acontecer agora? Ó, olha o que aconteceu. O nitrogênio está na minha mão. Então, vai sobrar um par aqui, ó. Sobrando um par, então, na verdade, você tem 4 nuvens, né? Um triângulo, você tem 3 nuvens. Aqui, você tem, ó, ligou, e ainda tem um par aqui que repele os outros. Então, isso aqui assume uma figura espacial chamada piramidal, tá? Com ângulo ali por volta de 107 graus. Entendeu? Então, olha só, é a primeira figura espacial. Isso vai acontecer quando sobrar par de elétron, esse tracinho que eu coloquei ali em cima, na verdade, é um par de elétron que ele é não ligante, ele é não compartilhado. Por isso ele está ali, né, interferindo na geometria. Entendeu? Então, se não sobrou, é um triângulo equilátero, trigonal plana. Se sobrou, é piramidal. Beleza? Agora, quando você vai para moléculas com 5 átomos, ele deu 2 exemplos aí, né? O triclorometano e o metano, aí já é uma molécula pentatômica, tá? Vamos trabalhar a princípio, né? Uma molécula pentatômica aqui, ó. Só o carbono ligado a hidrogênios, ó. Carbono ligado a hidrogênios. Então, o que vai acontecer? Se ela não tiver aqui, ó, geralmente no Enem, nas provas em geral, você vai ver que aqui o central normalmente não vai sobrar par de elétron nele, tá? Quando é uma molécula pentatômica. Pode até sobrar, mas aí você já entra em casos muito raros em provas, tá? Então, normalmente, o que vai acontecer? Você vai ter algo parecido com isso, né? Algo parecido com isso aqui, ó. Por quê? Porque ó, o carbono ele vai fazer uma ligação com cada um, então vai assumir uma geometria tetraédrica. Cada hidrogênio está no vértice estão, né, nos vértices do tetraedro. E o elemento do meio, onde é que está minha mão aqui, conectando todos esses pincéis, ó, é o carbono. Tá? Então, as moléculas geralmente pentatômicas, quem vai estar aqui no meio? É o carbono, que é tetravalente. Pode aparecer aqui também, vamos lá, quem mais? Pode aparecer o silício, né, que também é tetravalente.
Entendeu? E aí o ângulo de um tetraedro é 109 graus e 28 minutos, tá? É o ângulo clássico aí entre as ligações, certo? Aqui, ó, né, eu fiz um resumindo aí para vocês. Nesse resumindo, então, vai ser o quê? Se a molécula tiver 2 átomos, ela é sempre linear, certo? Agora, na verdade, aqui, né, me deu um lapso aqui, ó. Na verdade, essa tabelinha ela está te mostrando assim, ó, átomos ao redor do central, né? Então, ele está querendo dizer que as moléculas têm 3 átomos, ó. Se ao redor do central tiver 2, ou seja, contando com o central tem 3, né? Se não sobrar par de elétron, é reto. Se sobrar, é curvo, é angular. Agora, em torno do átomo central, se tiver 3 elementos em torno do átomo central, se não sobrou par de elétron, é um triângulo. E se sobrou par de elétron, aí já é uma pirâmide, né? E no caso da tetraédrica, normalmente, com 5 átomos, ou seja, 4 ao redor do central, né? Normalmente ele não vai sobrar par de elétron. E aí você vai ter uma geometria tetraédrica. Então essas são as geometrias mais cobradas no vestibular: linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Tendo domínio dessas, provavelmente você vai acertar o exercício, tá? Então olha só essa questão aqui. Essa questão a gente consegue resolvê-la com uma certa facilidade, viu? Porque, olha só, gente, das geometrias que nós falamos agora, quem é plano? Quem é plano? É a geometria linear, lógico, né? A geometria angular e a geometria triangular, trigonal. Agora, tetraédrica e piramidal são espaciais, não é? Então, nesse caso aqui, o que ele fez? Na primeira fórmula estrutural ali, você concorda que você tem o carbono no meio, e aí ele está com 3 vizinhos. 1, 2, 3. Ele tem ali 3 vizinhos, ó. Deixa eu ver se eu faço com a mãozinha aqui para ficar melhor, ó. Olha lá, 3 vizinhos. Ele está no meio, você tem os 3 vizinhos aí. Certo? Não sobrou nada no carbono. Se ele tem 3 vizinhos, não sobrou nada nele, isso é um triângulo. Cuidado, gente, com esses desenhos que ele faz, porque muitas vezes ele não estabelece a geometria, ele só desenha de uma forma qualquer. Então, percebe que quando tiver uma molécula com 4 átomos e não sobra nada no do meio, isso é uma figura plana. Né? Ele quer saber que isso é uma figura plana? É um triângulo, trigonal plana. Já na segunda, tem 4 átomos, mas sobra par de elétron, lembra? Aí forma o quê? A geometria espacial, que chama piramidal. E por último, nós acabamos de falar, quando é pentatômico, né? Sem sobra de par de elétrons, é a geometria tetraédrica, que também é espacial. A pergunta dele é: todas são planas? Não. Todas são piramidais? Não. 1 e 2 são planas? Não. 1 é plana? Sim. Apenas a 1 é plana? É apenas a 1. Tá? Você viu que ele acaba fazendo um pega, né? Porque é o jeito que ele desenha o CCl4. Ele desenhou uma figura aqui só o esqueleto. Na verdade, ela tem uma estrutura espacial, uma geometria espacial tetraédrica. Cuidado, hein? Entendeu? Ó, ele vai fazer os desenhos aí para nós, ó, só para ficar mais... Ó, ele vai organizando os elétrons e tal, né? Organizou tudo, e aí no final ele tem como conclusão trigonal plana, né? Depois, ele fez isso para amônia, sobra um par de elétron, né? Sobrou um par de elétron, isso é uma figura piramidal. Depois, ele fez o metano, né? Olha lá, o CCl4, ligou, né? Você fez todas as conexões necessárias aí. Aí você tem uma geometria o quê? Tetraédrica. Certo? Aí dá o gabarito bonitinho lá. Gente, tudo bem isso? Certo? O que acontece? Isso é bem interessante que você tenha domínio sobre esse assunto. É igual eu te falei, entendeu? Você dominando isso aqui já abre portas para você em outros conteúdos, tá? Normalmente, depois que você avalia esse, aí você vem
Quer ver? Eu vou até te mostrar aqui um pouquinho, né, do que seria a sequência desse estudo, tá? O que seria a sequência? A sequência seria você vir para cá. Ó, agora que você já sabe a geometria da molécula, aí você tem que procurar inserir vetores, que a gente chama de momentos, tá? Isso não é difícil, não é difícil não, tá? Alguns acham difícil, mas olha só, quando você vai determinar se a molécula é polar ou apolar, você precisa analisar as ligações, eletronegatividade, quem atrai de quem, e a geometria, a organização espacial. Isso você vai ter que determinar, né? Esse momento, se ele for zero, né? Se a soma vetorial é zero, a molécula é apolar. Se essa soma é diferente de zero, a molécula é polar. Simples assim. Viu? Geometria é fundamental nesse estudo, ó. Você vai trabalhar aqui a ordem de eletronegatividade. Lembra? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje, né? Isso é a ordem decrescente que eu falei. Molécula apolar. Olha só, você concorda que uma molécula, se a molécula só tem 2 átomos e os átomos são iguais, a soma vai dar zero, certo? Então a molécula é apolar. Agora, você entendeu? Quando a gente fala que é apolar, não tem nenhum desvio eletrônico permanente aqui, tá? Agora, o gás carbônico, ele também é apolar, porque, vamos lá, o O atrai do C. Então, você vai ter um vetor para a direita, só que você tem um diametralmente oposto para a esquerda. Entendeu? Então, eles têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, essa molécula é o quê? Apolar. Entendeu? A soma dá zero. Olha lá. Puxa um pouquinho para cá, puxa um pouquinho para lá. Tá? Aqui, ó, olha que legal, o HCN. O C, ele atrai um pouquinho do H. Não atrai? Não tem uma diferençazinha ali? E o N atrai do C. Então, os dois vetores, eles estão no mesmo sentido. Então, a soma não vai dar zero. Se a soma não vai dar zero, aí você já fala que essa molécula é um tipo de molécula polar. Né? Percebe que já tem todo um desvio eletrônico ali no mapa eletrostático dela. Tá? E aí você vai desenvolvendo isso. Por que a água é uma molécula polar? Sem sérios momentos vetoriais, né? E aí a resultante você percebe que dá diferença de zero e você afirma que a molécula de água é polar. Tá? Então, nesse desenho, essa região em vermelho é a região de maior densidade eletrônica, né? Que é representado por por essa simbologia de carga parcial negativa, pelo epsilon aqui, né? Tudo bem? Olha a outra aqui, ó, o BH3, que é um triângulo. O H atrai um pouquinho do B, o H atrai um pouquinho do B, o H atrai um pouquinho do B. Só que como eles estão num triângulo, esses vetores eles acabam se anulando, viu, gente? Tá? Um triângulo, quando eles têm o mesmo módulo, os vetores, esse ângulo de 120, essa soma total ela é anulada. Então, se os vértices forem iguais, essa molécula ela vai ter uma soma zero e com isso ela é apolar. Tá? Agora, isso eu estava falando um triângulo, né? Quando você vai para uma pirâmide, toda pirâmide é polar. Todas. Olha lá, ó. Nitrogênio atrai, nitrogênio atrai, nitrogênio atrai. Então, é uma molécula polar. Tá? No momento aqui não tem como dar zero. Toda molécula piramidal, ela é polar. Ok? Agora, já no metano, vamos lá, o carbono, ele é mais eletronegativo. Né? Então, atraiu, 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 atraiu. Aqui você tem uma figura espacial de difícil somatório vetorial. Então, eu preciso que você tenha noção, porque você tem que levar isso pronto para a prova. Você não vai provar isso lá na hora. Se você tem um tetraedro de vértices iguais, a soma dá zero. Se você tem um tetraedro de vértices diferentes, a soma não dá zero. A grosso modo, é só isso. Vértices, né? Tetraedro de vértices iguais, a molécula é apolar. Entendeu? Agora, um tetraedro de vértices diferentes, aí você já pode ter certeza que a molécula é polar. Olha lá, soma diferente de zero. Entendeu? Então, dicas. Toda angular e toda piramidal é polar. Todas angulares e piramidais, polares.
Lá na orgânica, os hidrocarbonetos são apolares. Só tem carbono e hidrogênio. Lembra os derivados do petróleo? Eles são apolares. Tá? Algumas dicas aqui, essas outras dicas, né? Você tem aqui inúmeras dicas, né? Por exemplo, olha lá, angular, essa aqui de cima, ela é polar. Aqui não sobrou par, então é um vetor para lá e um para cá, certo? A soma dá zero. Aqui é um triângulo, mas os vértices não são iguais, né? Então a soma não tem como dar zero. Ó, essa molécula aqui, ó, também sobre o par de elétron, é angular, toda angular é polar. Entendeu? Ó, toda angular é polar. Olha lá, é um triângulo, os vértices não são iguais. Molécula polar. Olha lá, linha reta, os vértices são iguais. Molécula apolar. E aí você vai brincando com isso. Aí já entra em solubilidade, né? A gente pode deixar esse tema para uma outra aula. Tudo bem? É isso, gente. Por hoje era o que o John queria deixar para vocês. Geometria e polaridade. Percebeu que depois que você já tem geometria em mente, polaridade fica muito mais fácil. Não se esqueça, angular, piramidal, sempre polar. Certo? Agora, o restante você vai ter que avaliar caso a caso, que não é difícil. Porque no plano é muito mais fácil somar vetores. Beleza? Tetraedro, vértices iguais, apolar. Tetraedro, vértices diferentes, polar. Gente, espero ter ajudado. Qualquer coisa, vai lá no Telegram, a gente sempre está por lá. Essa quinta-feira a química aí vai assolar seu cérebro. Valeu, tchau!